O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete medidas robustas para resolver a crise do IOF, como uma PEC e até um projeto de lei mais amplo. As propostas serão anunciadas no domingo. Sobre o assunto, o nosso entrevistado é o economista da Fundação Getúlio Vargas, ex-secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera. Tudo bem, secretário? Muito obrigado, por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite ao senhor. Boa noite, Tiago. Boa noite aos comentaristas também. Muito obrigado. Professor, primeiro, hoje havia uma expectativa de que houvesse algum tipo de anúncio, mas isso ficou para o domingo. Claro que é uma questão política envolvendo essa questão do IOF também, mas eu pergunto para o senhor o seguinte: isso mostra a dificuldade do governo de se chegar a um consenso, um acordo, uma possibilidade para, de uma certa maneira, driblar as dificuldades com as contas públicas? A impressão que dá é que o plano não foi discutido antes com o Congresso, como deveria ter sido. Normalmente você, quando manda isso para o Congresso, você antes fala com os líderes, fala com os presidentes da Câmara e do Senado. Isso aparentemente não foi feito. E daí, então, a dificuldade que houve em se aprovar essas medidas. Eu acho que, voltando atrás, como ocorreu agora, você vai ter oportunidade, ou já teve oportunidade, de fazer esses contatos com a presença, inclusive, do presidente Lula. Então, eu acho que domingo está de bom tamanho para que seja anunciado as medidas na sua totalidade, que são medidas que não é apenas uma questão de taxação do IOF, de aumentar a arrecadação, mas aparentemente são medidas mais amplas, né, de reestruturação total da forma como o governo tem tratado isso, que não será apenas um aumento de imposto, aumento da arrecadação, para lidar com a questão da dívida, né, do déficit. Os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Nelson Kobayashi também. Bom, Dora, você deve se lembrar do professor que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, era o braço direito do então ministro da Fazenda Pedro Malan. Você não era especificamente uma jornalista de economia, sim de política, mas imagino que chegou a fazer entrevistas com ele e o conhece, obviamente, né, Dora? Claro que eu conheço, mas não chegamos a fazer entrevista. Eu andava muito lá pelo Ministério da Fazenda. Mas olha só, professor, primeiramente, boa noite. Agora, eu tenho uma visão um tanto otimista dessa coisa, que é um pouco diferente da minha, pelo seguinte: na sexta-feira, o mundo ia acabar, na visão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se não houvesse o aumento do IOF, o mundo ia acabar, ia haver um shutdown e estava tudo destruído. 4 dias depois, aparece um projeto, que a gente não sabe qual é, de medidas estruturantes fantásticas que vão resolver o problema fiscal. Dado o histórico desse governo nessa questão fiscal, o que o senhor acha que a gente pode esperar que vem por aí? Eu acho que virão medidas que não apenas de aumentar a arrecadação, né? Você estava falando, no momento era uma coisa, de repente mudou tudo. Eu me lembro bem das palavras de Magalhães Pinto, que a política é como uma nuvem, uma hora ela está de uma maneira, outra hora ela está de outra maneira, né? Então, eu acho que houve essas mudanças, tendo em vista que o presidente resolveu intervir na situação e articular uma reunião com os presidentes das câmaras da Câmara e do Senado, e mais o grupo de auxiliares do governo no Congresso, né? Os líderes do Congresso, né? Os líderes do governo. Então, isso eu acho que é normal nessas situações de políticas muito impactantes. E foi muito impactante, a reação contra foi muito grande, por pessoas que têm voz, né? Então, eu acho que houve essa necessidade de alteração, e eu realmente estou otimista de que você vai conseguir uma maneira. Não há outro jeito, né? Se você brigar com o Congresso, não vai para frente, nada vai para frente. Então, acho que articular com o Congresso Nacional, utilizando até da própria capacidade de negociação do presidente da República, você, então, tem mais condições de aprovar projetos dentro do
do parlamento, né? Considera agora a pergunta de Nelson Kobayashi. Koba. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. Diante da sua experiência e dessas alternativas que agora começam a ser apresentadas, há possibilidade de um recuo total, de uma reviravolta e de nenhum tipo de aumento no IOF e de nenhuma outra alternativa de arrecadação, ou é um caminho sem volta? Eu acho que desistir do IOF não vai acontecer. Ou você vai ter que, talvez, impor taxas que vão impactar muito a população, inclusive a população mais pobre. Acho que a ideia do IOF, ela impacta muito mais os ricos do que ou não impacta nada as pessoas mais pobres, apenas aquelas que estão pegando crédito nos bancos ou endividamento. Então, eu acho que não tem chance de voltar tudo. Mas, certamente, muita coisa vai ser alterada, né? O governo está prometendo medidas bem diferentes do que foi, pura e simplesmente, o aumento do IOF. Mas eu acho que algum aumento de imposto vai ter. Bom, conversamos com o professor Cláudio Considera, da Fundação Getúlio Vargas, que já integrou o Ministério da Fazenda. Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela gentileza. Volte sempre. Um abraço. Obrigado a vocês. Um abraço. Perfeito. Então, só lembrando, a reunião no domingo e provavelmente no próximo domingo o governo fará novos anúncios em relação ao IOF.